alegria! E Muito aí, bom! tudo bem? Boa noite, Agora está Ale. tudo bem. Tudo bem, sem ser Boa Vanessa? noite. Tudo bem. Olha, uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Acho que vocês fazem ideia, sim. E eu queria, sim, tomar liberdade de começar contando um pouquinho para os amigos que já estão nos assistindo como que aconteceu esse encontro nosso. Então, antes de vocês entrarem para contar a história de vocês, que é bem grande, eu vou explicar rapidamente para o pessoal como que a gente se conheceu. Alguns anos atrás, eu tenho já quase 2 anos que eu frequento aqui Caetampa Brasil, eu já vinha me queixando de dores articulares nos punhos, nos joelhos, nos dedos. E aí, como eu estava num processo, cara, preciso curar tudo que eu tenho de ruim, eu vou me jogar num tatame para saber exatamente onde dói para eu poder tratar. E já estava assistindo o filme O Último Samurai pela 5ª vez. E aí eu fui lá na internet e falei assim, arte marcial dos samurais. E apareceu o quê? Aí que cai Tampa Brasil. Aí eu mandei uma mensagem e Sensei Luciano respondeu de uma maneira tão acolhedora, tão impressionante, que eu falei, isso foi um assédio, isso não foi um convite, isso foi um assédio, né? Não consegui resistir, fui até a academia, me emprestou um kimono, comecei a fazer aula e daí tô lá até hoje. Essa é um pouquinho da minha história com esse casal absolutamente sensacional, que eu chamo de sensacionais. É verdade. Imagina, exagero do seu. Mais obrigado. Então eu queria muito que vocês contassem um pouquinho pra gente, Sensei Luciano e Sensei Vanessa, como que vocês vieram parar onde vocês estão hoje. Eu conheço um pouco a história de vocês, mas é muito importante que as pessoas entendam por que que nós estamos aqui conversando hoje. Pois é, pois é. Eu e Vanessa somos casados há 15 anos. Nós estamos juntos há 26. E nós começamos a praticar Aikido em 2007. E durante a nossa jornada no Aikido, nós podemos nos considerar sobreviventes, né, Babá? É isso mesmo. Principalmente a Van como mulher, porque até então o Aikido sempre foi um ambiente de arte marcial muito machista e que não permitia também que as pessoas se desenvolvessem se não fossem sobreviventes. Então nós somos sobreviventes, passamos por 2 escolas de Aikido, dos quais nós somos muito gratos pelos senseis que tivemos, tanto o sensei Severino como o sensei Kim. O sensei Paulo Ivanoshin também foi nosso sensei. Agora o nosso sensei é o sensei Ivan Ferragutti, de Americana, porque no Aikido é assim que funciona, você tem os seus mestres, a gente tem que sempre olhar para frente para crescer e olhar para o lado e puxar os nossos colegas a perseguir, a persistir nesse caminho tão maravilhoso do Aikido. Aí a gente entendeu, num determinado momento, que o Aikido precisava ser realmente uma prática marcial tão rica, filosoficamente falando, inclusive, terapêutica, ela precisava estar ao alcance de toda e qualquer pessoa. Especialmente nos tempos em que vivemos, de pessoas que vivem nessa vida moderna, que nos priva do contato humano, do cuidado consigo próprio, do cuidado emocional e assim por diante. Então, aí nós criamos, né, o Aikikai Tampa Brasil com esse propósito. É isso mesmo. As escolas que nós viemos, como o Sensei Luciano falou, somos muito gratos aos nossos senseis que passaram pela nossa vida. A gente aprendeu o Aikido com cada um, a gente evoluiu graças a cada um desses. Só que chegou um momento que a gente teve que seguir nosso próprio caminho. E foi quando a gente quis fundar, na verdade a gente começou a treinar entre a gente, né, Lu? Só nós dois. Só nós dois. A gente ficou assim quase 1 ano, treinando só nós dois sozinhos. Apanhei bastante. Bateu também. Bati bastante. E me ajudou a evoluir também. Ficamos quase 1 ano sozinho.
e foi quando a gente foi promovido à faixa preta pelo Sensei Iva Goloshin. E aí a gente falou, o que nós vamos fazer com isso agora? Com isso agora. A gente não pode ficar com a gente, simplesmente nós dois ficarmos treinando entre a gente e não passar isso para frente. Foi quando a gente começaram a aparecer alunos sem a gente fazer propaganda e as pessoas começaram a se engajar. Veio 1, 2, 3 e foi vindo, e aí a gente achou que isso era a nossa missão de vida e ainda achamos que é a nossa missão de vida, assim como o Eshiba, que é o fundador do Aikido, também achava que era a missão de vida dele, era o Aikido, difundir o Aikido. E aí a gente pegou gosto por ensinar as pessoas, e a gente até hoje, a gente tem o nosso dojo próprio, faz 4 anos, né, Lu? E até hoje a gente está com esse dojo, graças a Deus, bastante aluno, o Alexandre é um deles. Muito dedicado, por sinal, que faz muita diferença. E a gente vê que a Aikido não tem gênero, não tem idade, não tem nada disso, né? Você pode aprender Aikido tanto novinho como mais velho, sendo mulher, sendo homem, sendo criança, né? Então, o Aikido é para todos. E eu não sei se o Luciano quer falar mais, mas o Aikido, além de ser uma arte marcial, ajudar a gente fisicamente, ajuda a gente emocionalmente. Porque se a gente estiver desequilibrado emocionalmente, o mundo ao nosso redor está desequilibrado. Então, a gente vê muita pessoa, muito aluno que entrou conosco, que estava com problema de ansiedade, problema de depressão, com briga em família, tem famílias fazendo Aikido conosco, se unindo, pessoas que, não vou citar nomes, mas que chegaram a tentar o suicídio, hoje em dia estão normais. Então, o Aikido treina o foco, a depressão, a ansiedade e te ajuda a equilibrar. Até porque quando você está no tatame, você não tem tempo de pensar em nada, só fazer a arte marcial. Treina a sua tolerância, porque você hoje, por exemplo, você é um faixa roxa, que a gente tem as graduações, depois o Luciano vai explicar como são as graduações, mas você vai treinar com faixa branca que entrou semana passada. Se você não tiver paciência com ele e tolerância, você não vai conseguir treinar. Porque ele não sabe cair, ele não sabe torção, ele não sabe um monte de coisa. Agora eu falei bastante, acho que o Sensei Luciano quer falar um pouco. Só complementando que aí nós criamos o Aikai Tanto Brasil com uma proposta muito diferente dos dojos por aí. São todos queridos e etc., mas cada um tem a sua senda, né? Então, mas o Aikai Tampa Brasil ele foi criado realmente para que os alunos não sofressem o que nós sofremos na nossa caminhada. A nossa caminhada, como eu disse no início, nós somos sobreviventes no Aikido. E assim como na vida, as circunstâncias nos aparecem, as pessoas nos aparecem ou para nos guiar pelo caminho ou para nos tirar do caminho. E nós dois, por muitas vezes, as pessoas tentaram nos tirar do caminho e nós persistimos. Então, a proposta do Aikai Tampa Brasil é que seja, sobretudo, um ambiente onde as pessoas se transformem em família. E que elas possam, com esse ambiente, através da prática do Aikido, que nós vamos detalhar mais à frente, que elas possam melhorar no seu convívio, no seu trabalho, na sua casa, em primeiro lugar, com seus familiares e assim por diante. Mas, sobretudo, para que isso aconteça, essas pessoas têm que melhorar o seu relacionamento consigo próprio. Eu acho que esse é o ponto inicial do cuidado do Aikai Tampa Brasil. As pessoas chegam lá e elas não percebem que o primeiro passo é cuidar de si próprias. E elas não percebem que elas passam a cuidar de si próprias, a se perceber, a se entender, a duvidar até, a duvidarem de si, a ter resiliência, porque Aikido é cair, levantar, as técnicas são complexas, então
Esse é um ambiente que a gente imaginou e que, na verdade, não é um ambiente meu e da Van. É um ambiente dos alunos. Lá, as estrelas não somos nós. As estrelas são os alunos. É o palco para que elas brilhem e no palco da vida delas. Senseis, eu me lembrei agora de um fator importante que me conectou muito com a proposta do Aikikai Tampa Brasil quando eu os conheci. Eu já tinha feito, quando jovem, digamos assim, judô e kung fu. E ainda no kung fu, que foi a prática mais recente, digamos assim, na década dos 20 anos, quando começaram a me preparar para a competição, isso não me agradou. Eu acabei saindo. E logo que entrei, eu fiz essa mesma pergunta para vocês. Vocês têm competição? E aí a resposta surpreendente que você me deu, Sensei Luciano, o competidor aqui é com você mesmo. Isso me encantou de imediato, isso me pegou pelo coração, porque eu sempre me senti muito mais confortável na cooperação, no compartilhamento do que na competição. E aí a gente pode depois fazer uma fala sobre isso que dá pano para muita manga. E também fiquei muito surpreso com os casos que você citou, que Sensei Vanessa também já falou, de pessoas com algum desequilíbrio emocional indo procurar o dojo, até inconscientemente, para poder buscar um outro estado de espírito mais equilibrado, né? Então, olhando dessa forma, eu queria que vocês, por favor, ilustrassem de alguma forma casos de pessoas, de famílias que entraram num estado emocional em desequilíbrio, em algum tipo de emaranhamento, e com o tempo, com a prática, as pessoas foram evoluindo, foram se encontrando, foram se realizando. Por favor. Você quer falar? A maneira como a gente passou a lidar trouxe para a gente experiências muito interessantes. Vou lembrar aqui uma frase do Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido, para ilustrar um pouco o que você disse em relação à competição, né? Morihei Ueshiba dizia que quem vence alguém é um vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. E com esse espírito, muitos chegaram ao Aikido derrotados consigo próprio, derrotados na família, derrotados no trabalho. Mas, apesar que a gente precisa ressignificar o que é ser derrotado, né? Eu entendo que talvez não seja a melhor palavra, mas que chegaram cansados da família, chegaram cansados das batalhas, como bons guerreiros que todos somos. E no Aikikai Tampa nós tivemos famílias que chegaram, pais e filhos, que não se olhavam, que não se cumprimentavam, e depois de 1 ou 2 aulas eles estavam se abraçando, se beijando, saindo abraçados do dojo, né? Famílias que estavam desestruturadas, que chegaram completas, né, para fazer Aikido, que o pai veio, depois veio o filho nessa circunstância, aí veio a mãe, veio a filha, e pessoas com as suas batalhas pessoais. E a gente tem a felicidade de ver que elas melhoraram nos seus relacionamentos, nas suas lutas pessoais, lutas gigantes, lutas enormes, e que a gente, no nosso jeitinho lá, vai conversando, vai mostrando o Aikido, mas também dando a força que as pessoas precisam para entenderem o caminho que tem que traçar, e que elas, se são capazes de fazer Aikido, são capazes de transformar suas vidas. E vidas foram transformadas. E não foram poucos os casos. Tem crianças, desculpa te interromper. À vontade. Um pouco. Tem 2 crianças, uma de 9 e outra para fazer 11 anos. Eu nunca as vi sorrindo e dos tempos para cá eles estão rindo. Você escuta a risada deles no dojo. Às vezes está tendo aula dos adultos, a gente tem que até pedir para rir mais baixo. Crianças que chegaram lá geladas, fisicamente geladas, sem energia, né? Então você tocava nessas, elas não conseguiam dar um abraço. Você tocava nessas crianças, elas estavam geladas.
E o trabalho não foi simples, mas é muito prazeroso, é maravilhoso, é de coração. E hoje você vê essas crianças cheias de energia vital, eu quero dizer. Crianças que não estão sentadas à frente de um computador ou de um celular, ou à frente da TV. Crianças que estão lá interagindo umas com as outras e que no futuro elas vão perceber o quanto isso foi importante para a vida delas, porque as transformou. Gente com ansiedade, que hoje em dia quase não toma mais remédio. Depressão. Depressão. Pessoas que já quase tentaram suicídio, hoje em dia estão bem. Fora aqueles relatos que não contam pra gente, né? Ou nem percebem que tem a ver com o Aikido. E nossa missão no Aikido, eu falo isso porque o Alexandre sabe que a gente faz aquilo por amor, né? Que a gente vive de outro trabalho e a gente todo dia que tem aula e a gente sabe que tem que ir para lá, mesmo cansado, quando a gente vê a carinha de um aluno sorrindo para a gente, aquele é o maior pagamento do mundo. Os desafios que a gente percebe que essas pessoas estão vencendo em suas vidas pessoais. Para poder ir fazer uma arte, para poder estar lá. Que tem altos e baixos, né? Isso. As vidas pessoais têm altos e baixos. A gente vê no Aikido as pessoas passando por momentos na vida complicados, inesperados, mas estando lá com a gente, praticando Aikido, elas percebem que podem quebrar aquelas tábuas de madeira que se usam em treinamentos, né? Na vida pessoal delas e dar o passo seguinte e ver que existe um horizonte, né? E saber que é igual ao Aikido, um passo de cada vez, uma esquiva de cada vez, um movimento de cada vez. E o Aikido ajuda a gente a ter paciência, porque muitas vezes a gente chega lá, quer fazer uma torção, um golpe rápido. O Alexandre mesmo sabe disso, né, Alexandre? Você sabe que às vezes o pé não funciona com a mão, com o braço, com a cabeça. A cabeça tem que olhar para o lado, a perna para o outro. E a gente vai treinando a paciência, sabendo que um dia vai ser melhor que o outro, que o outro, que o outro. Por sinal, nós não falamos o que é o Aikido, né? Não. O Aikido é uma arte marcial desenvolvida pelo mestre Morihei Ueshiba. É um compêndio de estudos filosóficos e marciais e outras artes, aonde ele, no alto dos seus 1,60 m talvez, desenvolveu uma arte marcial que utiliza a força do oponente contra ele mesmo. Então, toda energia desferida contra você, você apenas a redireciona para uma outra direção que não seja para você mesmo. O Aikido trabalha, então, iniciamos as aulas com alongamentos, ensinamos as quedas, que talvez seja a parte mais difícil do Aikido, né? Você se submeter a cair e levantar, e cair bem para levantar bem, e não se machucar. Isso tem muito a ver com a vida. As técnicas marciais dessa arte, que é inspirada nos samurais, na espada, no bastão, os movimentos com o bastão, com o Jo, que é o Jo, que é um bastão de madeira, o Boken, que é uma espada de madeira, e o Tanto, que é uma faca de madeira para defesa pessoal. E isso desenvolve toda essa habilidade e mais a de percepção ambiental, espacial, bem como a de autoconsciência corporal. Um fato que me chamou muito a atenção e está registrado na minha memória até hoje, foi que eu logo entendi por que eu tinha procurado a Ikigai Tampa Brasil. Mas o que me veio depois, eu não conseguia imaginar. O que me veio de ensinamento, de práticas que me levaram à superação de situações, principalmente na época do exame, foi uma coisa assim impressionante. Então, a gente consegue antever alguns benefícios, mas outros vêm de uma forma que a gente não consegue entender. Então, eu acho que esse foi o motivo pelo qual eu, Alexandre, da Consciente, se conectou com a Ikigai Tampa. Mas eu queria saber também por que a Ikigai Tampa topou se conectar com a Consciente. Pode falar você. A gente andou conversando sobre isso, inclusive, né?
O projeto da Consciente é alguma coisa mais do que brilhante. Numa época em que as pessoas estão perdendo a cabeça, no bom sentido, diante da modernidade, a proposta da Consciente é levar para toda e qualquer pessoa e para as empresas, enfim, um despertar de consciência mediante várias opções de tratamento, as mais variadas e mais eficazes, reconhecidamente boas. E nós entendemos que o Aikai Tampa Brasil, da forma como nós caminhamos todos, pode contribuir de alguma forma para todas as pessoas, no sentido de que elas possam tratar da sua vida de uma maneira bastante eficiente e bastante prática e com muito amor e carinho. Eu acredito que... Desculpa, Alexandre, pode falar. Não, por favor. Não, pode falar, Sensei. Eu acredito também que nós nos unimos porque o trabalho da Consciente, o seu trabalho e de todos é maravilhoso, está preocupado com o emocional, a mente das pessoas, porque com o mundo que a gente leva, a gente é pressionado o tempo todo, isso causa uma ansiedade, uma depressão. Às vezes a gente não é máquina, não é robô, então a gente pensa, se acaba tendo negatividade, eu não vou conseguir, eu estou sobrecarregado. E a Consciente quer tratar o ser humano como um todo, não só físico e mental, ou só mental, é uma união de tudo. E isso a gente preza também no Aikido, a gente preza uma união do mental da pessoa, do emocional, do físico, porque você não tem como separar o físico do mental, do emocional. Exatamente. E como a gente está sobrecarregado, se você não cuidar da mente e do corpo e de tudo junto, as pessoas falam muito de alimentação e de exercício, mas as pessoas esquecem que o que comanda muito a gente é a nossa mente. Se a nossa mente não estiver boa, nós não vamos caminhar para lugar nenhum. E o Aikido e a Consciente preza muito pela mente das pessoas e pelo emocional. Então, isso me agradou muito na Consciente e me agrada muito no Aikido também. E para complementar aí, né, Aikido, né, o que significa Aikido? A palavra Aikido, e aí é uma resposta da relação com a Consciente, né? O Ai é harmonia, o Ki é energia e Do é caminho. Então você pode, com essas três palavras, formar as mais diversas frases que vão trazer os mesmos benefícios, né? O caminho da harmonização da energia, a energia do caminho da harmonia. Harmonizado. Enfim, eu entendo que a Consciente pratica o Aikido fora do tatame, nesse sentido, porque é o trabalho de resgatar e de melhorar o ser humano a cada dia. A Consciente tem produzido essa série de lives, senseis, acho que vocês sabem disso, mas eu queria enfatizar que isso é muito importante, porque a Aikikai hoje é composta de 18 profissionais, dentre eles a Aikikai Tampa Brasil, consideramos como profissionais terapeutas, e mais de 36 terapias integrativas diferentes. Isso é uma novidade muito grande na nossa vida. Há muito pouco tempo atrás isso não existia. A pandemia, por sorte, trouxe isso à luz, né? E hoje nós temos uma infinidade de ferramentas para nos levar para lugares de maior equilíbrio, de maior sensatez, de maior lucidez, de maior saúde integral. Então, o nosso papel é explicar como tudo isso funciona para que as pessoas possam se apropriar disso. E o que fica muito claro para mim, desde o começo, é que existe tanta sabedoria, tanto tesouro por trás de uma prática de Aikido, que parece ser uma simples arte marcial, mas de simples não tem nada, porque os movimentos são extremamente complexos e os resultados extremamente complexos também. Então, é uma caixinha de surpresas que demanda da gente uma abertura
de se colocar à disposição disso para que isso entre. Então, é uma terapia absolutamente sensacional, como poucas outras acontecem, né? Então, é muito importante essa conversa nossa aqui hoje, e essa live vai ficar gravada, a gente vai poder reproduzir e compartilhar depois quantas vezes for necessário com as pessoas que se interessarem, porque esse é só o começo de uma ação da Consciente para explicar o que serve para quê, como que as pessoas podem se apropriar dessa arte incrível e de outras tantas terapias a favor da sua saúde, que diz muito mais na prevenção do que na cura, né? Às vezes as pessoas procuram terapias já num estado avançado de uma questão emocional e tal, e se a gente tratar isso antecipadamente para que isso seja evitado, todo mundo sai ganhando, né? Com certeza. E o ambiente de dojo, né, é um ambiente, especialmente lá no Aikai Tampa Brasil, é um ambiente que tem sido muito agradável, que nos deixa muito felizes, né? Mas ele proporciona, além da prática no tatame, onde você pratica com pessoas diferentes, com energias diferentes, contatos diferentes, você também tem que se relacionar lá fora do tatame, praticando também Aikido. E o Aikido, como você disse, é tão rico, né, Van, que é até difícil pontuar quantos benefícios ele traz e quais são as sutilezas que produzem os resultados que a gente vê todos os dias acontecendo. Uhum. A nossa escola de Aikido, a gente preza muito para as pessoas trabalharem o caráter. Porque se você for uma boa pessoa, a gente fala o que Nage é aquele que está aplicando a técnica e o que é aquele que está recebendo a técnica. Se você for um bom que Nage, se você for um bom colega de treino, você vai ser uma boa pessoa que... O nosso Aikido, eu falo nosso, mas o Aikido é de todo mundo, tá? Eu estou dizendo agora o Aikikai Tampa Brasil. Ele preza das pessoas trabalhar o caráter para que fora elas sejam uma pessoa diferente. Eu não estou dizendo que as pessoas vão ser perfeitas, tá, Alexandre? Mas a gente preza isso, e o Alexandre, mais do que todo mundo, sabe que lá a gente é uma família, um cuida do outro, um tem carinho pelo outro, um zoa o outro. Se um vê o outro chateado, o que você tem, o que está acontecendo, está tudo bem na sua família. Então, não é só ir lá e praticar. A gente criou um grupo que virou uma família. Tanto é que a gente chama família Aikikai Tampa Brasil. Porque a gente quer que um cuide do outro. Quando um não vai, ele não foi hoje, não foi outro dia, está acontecendo alguma coisa. Aí um liga, o Seisei e a Seisei liga, um outro colega liga, uma outra colega liga. Eu acho que eu já falei isso, Alexandre, temos pessoas de várias idades ali, de vários gêneros, né? Nesse ponto até interessante, né? Porque até o relacionamento das pessoas, a gente trabalha no sentido, você vê as crianças chegando, as crianças, elas não têm culpa, elas recebem boa educação em casa, mas você vê que elas passam, elas não cumprimentam as pessoas, né? Logo que começam no Aikikai Tampa Brasil, e a gente vai chegar lá e, olha, você tem que cumprimentar, cumprimente fulano, cumprimente ciclano, vai lá dar um abraço, trazer de volta o calor humano, né? Que está se perdendo nos dias de hoje, né? É isso mesmo. Então, essa é uma missão de todos. Vocês me ajudaram a me remeter a uma questão muito importante que eu aprendi quando comecei a estudar a filosofia de Bert Hellinger sobre das constelações, que é uma palavra que faz toda a diferença na minha vida e na vida de todos, e que vocês praticam com muita maestria. Inclusão. A inclusão é o segredo para o nosso próximo século. Tudo que sofremos até hoje, todos os momentos difíceis de guerra, de desentendimentos, de duelos, de injustiças, tem por trás a exclusão, né? Somos um país colonizado por um povo europeu, que trouxe um povo negro escravo e que
formou-se uma nação, na verdade, de excluídos, né? A gente vai abordar isso futuramente de maneira mais focada, provavelmente no começo do ano que vem, mas a inclusão, essa palavra, para mim é muito importante e é o que mostra o verdadeiro valor do trabalho de vocês, senseis, que se estende fora do tatame, né? Porque ser um bom professor dentro do tatame, conduzir bem uma aula, é uma coisa. Agora, fora do tatame, abraçar, acolher, perguntar como é que está tudo em casa, telefonar para saber se está bem, se não está, isso é fora do tatame. Isso é inclusão. E a inclusão faz toda a diferença. E eu sei também que vocês foram muito excluídos pelos senseis de vocês na história de formação de vocês. E eu acho que por conta disso vocês entenderam o quanto isso impactou e o quanto vocês tiveram todas as condições para formar um ambiente de inclusão. Então esse ambiente é tão rico, ele nos proporciona tantas benesses, porque ele está voltado para a inclusão. Prova disso é o próprio logotipo de vocês, que tem todas as cores, né? Ou seja, nenhuma cor está excluída. Todas as cores estão lá e a somatória de todas dá o branco da paz. É exatamente isso, né, Boban? É a inclusão. E queremos incluir todos quantos possíveis. Evidentemente que é engraçado isso, porque às vezes chegam pessoas que não se propõem a entender o espírito do Aikai Tampa Brasil, mas elas não ficam, porque, e não por nossa causa, né? É porque elas mesmas se excluem dessa inclusão que a gente propõe. Talvez não seja o momento da pessoa naquele momento, porque existe muito momento também nosso. Um momento de fazer uma coisa, um momento de fazer outra, e às vezes a pessoa não está preparada para dar de cara com ela mesma. Mas o Aikai Tampa Brasil é para todo mundo. É para todo mundo, é para os pais, para os filhos, para as crianças, para os homens, para as mulheres, para quem quer que seja. Enfim, essa foi a ideia realmente do logotipo do Aikai Tampa Brasil. Todas as cores, todos, sem qualquer tipo de restrição. Isso é absolutamente disruptivo, né? Eu acho que o mundo de hoje, pós-Covid, não pode funcionar mais através da exclusão. Algumas pessoas estão percebendo a necessidade de incluir quem estava excluído, mas infelizmente essa percepção não é para todos. Assim como eu entendo também que a complexidade do Aikido também não atrai aqueles que não querem se debruçar com mais esforço, com mais afinco sobre aprender essa área, né? Mas eu acho que o momento é muito rico para a gente refletir sobre isso e passar para as pessoas exatamente o que é o Aikido e como se beneficiar dessa arte. Porque a gente não pode esquecer, né, senseis, a prática física, o benefício físico que isso nos traz. E nós temos colegas na Consciente especializados na questão corporal que comprovam o quanto é importante a gente não só tratar da mente, do emocional, mas também do físico. Então, a Aikikai Tampa, assim, junto com a nossa parceira do yoga, a Yoga Flamboyant, fornece para os nossos clientes a possibilidade de trabalhar a parte física. Só que são conceitos tão complexos que vai muito além do físico. Mas o que a gente está querendo dizer é que se não trabalhar também o físico, todo o conteúdo ainda fica comprometido e é mais difícil de tratar. E aí a Vanessa quer fazer uma pergunta para você. Eu queria fazer uma pergunta, sua experiência sobre o Aikido, Alexandre. Olha, a minha experiência é até difícil de explicar, sabe? Porque o que me levou ao Aikido foi uma admiração por uma arte que eu assistia no cinema. O segundo momento foi a receptividade, a qualidade da receptividade do Sensei Luciano. E depois disso foi se construindo um histórico de aprendizado e de superação que eu jamais poderia imaginar. Desde o começo, Sensei Vanessa, o meu foco foi da persistência, foi da regularidade. Porque sem isso, nada consegue
chegar no sucesso. E como já tinha praticado outras artes marciais no passado, eu sei o quanto é importante a repetição, né? A disciplina e a repetição. Então, sabendo que também existe a questão das faixas, né? No Aikido, como tem no Kung Fu, como tinha no Judô, eu não me liguei muito para isso. Eu falei, não, vou focar na regularidade e as faixas vão vir com o tempo. E eu fiquei assim, bem à vontade, nessa posição de faixa branca. Até que veio o momento, né, natural de encarar um exame e para mim foi um exercício muito, muito impactante. Eu me deparei diante de uma situação que me desafiou, literalmente. Eu me vi numa situação ruim e percebi que só ia ter sucesso se eu mudasse o meu foco, mudasse minha maneira de pensar, a minha atitude, para poder conseguir fazer o exame. Então, ter feito o exame, para mim, foi muito transformador. Isso me modificou. Então, literalmente, como a faixa amarela que sou hoje, eu não sou mais faixa branca. E eu entendi que esse é um processo produtivo, processo progressivo, né? E que não tem fim. E esse final de semana pudemos observar, acompanhar a coroação da faixa preta do nosso colega Paulo, do nosso agora sensei Paulo, e foi muito emocionante, porque a gente vem conversando, convivendo com o Paulo já há algum tempo. Ele conta a história dele, ele tem quase 30 anos de prática, é uma pessoa super focada, super dedicada, e vê-lo, poder presenciar, ele receber na faixa preta foi muito emocionante, porque a história dele é bastante impactante, é um exemplo para mim, acho que para todos nós. Então, eu não tenho como explicar o que eu tenho vivenciado no Aikido. Às vezes a gente ganha umas contusões aqui, umas contusões ali, que fazem parte, Que é porque a normal. gente também a gente tem que superar isso também para poder continuar caindo, né? Mas é uma experiência muito, muito impactante, muito transformadora, que eu recomendo para todos que gostariam de realmente se colocar numa jornada de superação e crescimento e conscientização. E o quanto do Aikido você usa na sua vida fora do tatame? Tudo. 100%, 24 horas por dia. Não tem como dissociar, né, uma coisa da outra. Como não há como dissociar o corpo da mente, não há como dissociar a filosofia do Aikido dos nossos momentos familiares, dos nossos momentos de trabalho. É realmente, como vocês sempre nos falam, é um aprendizado para a vida toda, para dentro e para fora do tatame. E todos aprendendo, né, Boban? Cada um na sua caminhada, aprendendo coisas diferentes um com os outros ao tempo todo. O Aikido também é brilhante por causa disso. Às vezes vai chegar uma pessoa para praticar Aikido e ela não vai saber, mas na primeira aula dela, talvez ela esteja praticando técnicas de faixa preta. Talvez ela esteja praticando com uma pessoa que pratica já há 30 anos. E não sabe. Então, essa é a beleza do Aikido. É a beleza do Aikido, uma das belezas do Aikido, né? Essa diversidade e essa inclusão. E é um caminho realmente fantástico que a gente está insistindo em proporcionar e vai insistir sempre, porque precisa ser conhecido e precisa ser aplicado no dia a dia por todos nós. Uma característica que sempre me chamou a atenção desde a primeira aula foi exatamente a situação de o que fazer um treino com um Nage, independente do nível técnico de cada um. Então, se eu vou fazer um exercício com faixa preta, esse faixa preta praticamente se iguala à minha condição para que eu possa aprender. E eu, por minha vez, vou me esforçar ao máximo para atender a solicitação que ele vai me trazer. Então, esse jogo, essa relação no tatame, que é absolutamente contínua, é muito rica, é muito rica. Então, isso foi uma lição que eu venho notando desde a primeira aula, e ela se repete todas as aulas, porque a gente nunca treina somente com a mesma pessoa, e essa troca, esse intercâmbio de vivência, né, dos movimentos é muito rico, é muito inspirador.
É para o resto da vida, né? Basta a pessoa querer. Eu lembro de um aluninho nosso, eu falo aluninho porque é criança, né? Falou, acho que pro Luciano, não sei se é Luciano para mim, mas Sensei, vou ter que fazer isso de novo. Vai ter que fazer isso de novo. E se você continuar o caminho que eu espero, pro resto da vida, você vai ter que fazer isso de novo, né? Olha, temos aqui uma pergunta interessante que acho que vocês já responderam, mas eu vou Eu, pedir essa eu tô vendo. consideração com relação às restrições. Você quer Essa é uma falar ou boa eu falo? pergunta. Bom, é assim, é básico que a pessoa esteja numa condição de saúde mínima para praticar uma atividade física, e quando eu digo mínima, é mínima mesmo, porque não há restrições maiores nesse sentido. Então, a pessoa com essa condição mínima física de se praticar Aikido, ela, dos 6 anos aos 140, Pode 145 anos, fazer. pode participar. Dos 6 anos não aceita ainda, porque demanda um cuidado ainda maior, e a criança abaixo dessa idade não vai ter a resposta necessária. Apesar disso, nós temos uma sobrinha, a Maria, que ela tem 2 anos e meio, e ela vai nos visitar, ela se integra, e ela já percebe os movimentos, já faz 1 ou 2 movimentos lá, a gente interessante. Em princípio, não haveria limite. A gente coloca essa margem, né, esse range aí de 6 anos aos 147, mais ou menos. E como eu estava falando no começo do vídeo, nós temos alunos, o mais novinho tinha 7 anos, ele se ausentou um pouco porque ele 106. precisou, é de 6 anos, e temos pessoas mais velhas. Eu não gosto Vários. de falar muito de idade, porque parece que você está limitando. E a idade está na mente, né? Temos pessoas que entraram para fazer Aikido com 60 anos, outras com 56, já tivemos pessoas Mais mais velhas que isso, então não tem idade para fazer Aikido. Já treinamos com amputados. Eu já tive experiência de treinar com amputado e praticou Aikido sem problema nenhum. Então, em cadeira de roda. O Aikido é uma arte inclusiva. O que você precisa é se dispor a fazer. Eu sei também, senseis, que nós temos hoje colegas que praticam com dificuldades físicas, fascite plantar, questões nos nervos, né? Hipersensibilidade, Sim, a lá nós toque. temos. Temos um excelente exemplo. É um aluno, talvez um dos mais dedicados lá. E ele tem sérias dificuldades. Ele tem uma espécie de câncer nas mãos, que está controlado, mas que afeta todos os nervos dele das mãos e eu acho que dos pés. E ele tem até dificuldade para andar, né, para tocar. E a gente percebe a evolução dele a cada dia. Os colegas com certeza percebem. E ele se dedica, e ele uma resiliência absurda, né? Ele sente dores fortes. Sente dores e está no tatame, e digo mais, está com os filhos. Os filhos estão lá praticando, a família frequentando o dojo. Então a gente percebe que as limitações só existem na cabeça das pessoas, né? Então, eu já treinei com o dedo quebrado, a Vanessa, já treinei depois de cirurgia, o médico tinha falado para eu me ausentar 60 dias do treino, isso foi em 2015, né? Quando deu 45, eu não aguentei, fui lá, doutor, me libera, porque eu não aguento mais ficar longe do tatame, porque você sabe, Alexandre, tatame é como se fosse um vício bom, você não consegue ficar longe, né? Então ele falou, pode ir, Vanessa, pode ir, mas vai com calma. Não existe vai com calma, nós né? temos... No Aikido você entra e você quer treinar, você esquece de tudo. Nós temos um aluno também muito dedicado. A gente fala aluno para o público entender, mas na verdade são os nossos amigos. Nós temos um amigo lá que treina conosco, também veio de uma vida de muito estresse, muita tensão.
ele se machucava andando para frente, né? E hoje eu tinha feridas pelo corpo todo, e hoje você vê que é uma pessoa fisicamente transformada, flexível, aquelas feridas no corpo sumiram. Nós temos outras lá que eram totalmente travadas, né? Fisicamente, mentalmente, e hoje são muito mais flexíveis e dispostas, e vivem intensamente não só o Aikido, mas as suas próprias vidas, nas suas famílias, no seu trabalho. O Aikido inspirou muitas delas, inclusive, a mudarem de vida. Viviam em serviços estressantes, que as sugavam, e depois do Aikido mudaram de vida, mudaram de emprego, enfim, e continuam praticando Aikido. Não que a gente quer fazer uma revolução na vida das pessoas, mas é uma consequência da melhora, né? É uma consequência. E até do próprio ambiente, né, que a gente pratica. Uhum. Repito, o nosso objetivo lá, evidentemente, é ensinar o melhor do Aikido, mas é que as pessoas tenham, em primeiro lugar, um ambiente de muita amizade, de muita tranquilidade, de muita liberdade e de muito respeito, porque todos nós somos iguais. Eu me lembrei, inclusive, sensei, do caso de um outro sensei que já treinou conosco, que teve uma situação severíssima de acidente com fogo na juventude e sofreu algumas deformações e que mesmo assim ele tem uma técnica impecável. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre essa história? Sim, ele é uma pessoa extraordinária, foi nosso professor quando nós estávamos começando. Ele era policial civil, estava em férias, e uma casa pegou fogo e ele foi salvar, ele imaginando que um amigo estava presente, ele tentou salvar essa pessoa e teve os membros superiores, inferiores e parte do corpo queimado de forma muito séria. E ele sempre foi muito bom no Aikido, e nos inspirou muito. E com o Aikido lhe deu esse caminho de vida que, ao ponto de que depois de muitos anos, ele não totalmente recuperado, até com movimentos limitados, machucado ainda pelas queimaduras, voltou a praticar Aikido e de uma forma ainda melhor. Então, a transformação, na verdade, o Aikido foi praticado na mente dele, né? Exteriorizado através do corpo. Nós também temos um outro colega que praticou o Arlen, todo mundo conhece, um grande amigo que também passou por outros dojos em que sofreu bastante, um faixa preta, e recentemente foi acometido por um câncer no intestino, fez cirurgias, submeteu a colonoscopia, colostomia e assim por diante. E depois de recuperado, voltou a treinar, treinou inclusive com você, e vocês treinavam muito bem. Essas pessoas são Sim. exemplos que nós devemos seguir e homenagear. Uhum. Temos outros colegas que passam por perdas familiares e que encontram lá no nosso dojo um momento de relaxamento e de botar para fora o estresse, né? De uma maneira a se recuperar desses momentos, ou de encontrar no ombro dos colegas e amigos força para continuar. Esse é o nosso objetivo no Aikai no Brasil. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar do querido Sugano Sensei, que muita gente nunca ouviu falar dele, já faleceu há uns bons anos. Era um sensei maravilhoso, admirável a técnica dele. Pessoa maravilhosa, que falam dele, é algo muito bom. Ele teve diabetes, teve que amputar uma das pernas, mesmo assim, depois da amputação, voltou, deu aula, continuou nessa senda do Aikido. Então, o Aikido faz você superar seus próprios limites. E uma coisa bastante importante que esses mestres falam, e que está sempre na nossa mente, um deles, o Sensei Shiba, que era até considerado de uma certa forma violento, mas mais brilhante ao mesmo tempo, ele deixou um legado muito importante. Uma das coisas que ele disse, numa das entrevistas que fizeram com ele, é que a gente tem que sempre manter
o espírito Shoshin. Shoshin significa iniciante, né? A gente tem que sempre entrar no tatame ou estar presente nas nossas vidas com a mente de iniciante, sempre pronto a aprender mais, a caminhar mais, nunca pensando que é suficientemente capaz ou capacitado ou superior que qualquer outra pessoa. Muito bom. Gente, estamos indo para quase uma hora de conversa, uma conversa deliciosa, incrível, de muitas revelações, de muita informação, de muita sabedoria. E eu queria agora pedir para que vocês deixem uma mensagem final para a nossa audiência, para quem nos acompanhou até agora, para quem vai nos ver depois. Começa por você. Venham praticar o Aikido, se engajem na Consciente, que é um trabalho maravilhoso. Sigam a Consciente no Instagram, se engajem, venha treinar conosco. E, bom, é isso que eu tenho que falar, que as duas coisas juntas são maravilhosas, Consciente e Aikikai Tampa Brasil. É isso aí. A mensagem que eu queria deixar também é semelhante a essa, mas, sobretudo, é que experimentem, venham conhecer o Aikikai Tampa Brasil. Se engajem, realmente, como a Vanessa falou, na Consciente, mas experimentem o Aikido e deixem o Aikido transformar você. E que percebam que o nosso ambiente é um ambiente extremamente acolhedor e que o propósito dele, ele não é um propósito mentiroso, não, é um propósito real, que aqueles que se submetem a isso verão transformações incríveis nas suas vidas. Deixa eu só falar mais uma coisinha. Lá a gente não tem Aikido só, que o Alexandre sabe. Lá a gente de vez em quando faz uma confraternização. Antigamente era todo mês, né, Ale? Churrasquinho lá, a gente monta a nossa churrasqueira, para os alunos e o pessoal mais... Temos os cafés da manhã. Os cafés da manhã, mas o churrasquinho aproxima mais a gente. Cada um conversa com cada um para saber mais da vida do outro e estar engajado com o outro. Várias formas de inclusão. Várias. Obrigada, Ale, viu? Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Queria agradecer demais a confiança e a parceria de vocês na Consciente. Vocês fazem parte integral do nosso trabalho, do nosso propósito, que só está começando. Temos muita jornada pela frente. A gente vai se ajudar muito daqui para frente. Queria agradecer também as pessoas que nos acompanharam aqui, gentilmente, fizeram comentários, perguntas, elogios. Eu vi. Sigam-nos e compartilhem os nossos conteúdos, porque vem muito mais por aí. E, claro, venham conhecer a Aikikai Tampa Brasil, porque é um lugar muito especial, um lugar de inclusão, de muito amor. Obrigada, Lê. E parabéns por todas as outras lives, a gente tem acompanhado, elas são fantásticas, são material que a gente está sempre revendo, porque são muito ricos. Estão todas disponíveis na nossa página do Instagram. Maravilha. Sensacionais. Gratidão. Domo arigato. Tchau. Domo arigato. Domo arigato gozaimasu.